Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje para analisarmos aqui um bocadinho da atualidade e um fim de semana bom para este tipo de análise, não é? Com dois empates, dois igual, que na verdade empataram também as decisões do campeonato, não é? Ficou tudo na mesma. Começando pelo Porto Benfica, Ricardo, queria-te perguntar o que é que tu viste sobre este jogo, quem é que te surpreendeu mais, como é que tu analisas as duas equipas? Sim, começando pela premissa de que ficou tudo na mesma, eu acho que aparentemente ficou tudo na mesma. Sim. Ou seja, eu acho que passou mais uma jornada, para o Porto passou aquele que era a deslocação mais difícil até ao campeonato, manteve distâncias em função não só do seu empate, mas também do empate do Sporting em Braga, e portanto eu acho que se o Porto já estava bem balanceado para o campeonato, esta jornada manteve-se. Matematicamente ficou igual, mas menos uma jornada e menos uma deslocação difícil. Exatamente. Sobre o empate, alguns dados curiosos que eu recolhi rapidamente. O empate na Luz no jogo em que teve mais remates, mais posse de bola e que o Porto acabou com mais expected goals. Eu acho que foi o melhor clássico da época até agora. É o primeiro empate do Porto fora de casa neste campeonato. O Porto somava 11 vitórias e uma derrota como visitante. O último empate já tinha sido em 2025 frente ao Rio Ave. O Benfica continua invicto. 4 dos 5 clássicos já foram realizados, terminaram também em empate. E a última vez que o Porto não venceu o Benfica depois de estar a ganhar por 2-0 foi em 72-73. Portanto, alguns dados também sobre aquilo que ajudam a explicar aquilo que foi o jogo. Um jogo que o Benfica faz uma primeira parte muito má. Acho que Mourinho explicou isso bem no decorrer da conferência de imprensa, onde acho que mais uma vez goleou na conferência de imprensa. Pena que dentro do campo, porque o Benfica não jogou bem, também muito a ele o deve. Rapidamente, também não temos todo o tempo do mundo. Dois golos que resultam de duas paragens por causa das claques, ou seja, ali o feitiço virou-se contra o feiticeiro e o Benfica acaba por sofrer. Trubin está muito mal, a meu ver, no primeiro golo. O segundo golo, um desposicionamento tático da equipa. Acho que ficou mais do que evidente de que Enzo Barrenechea e Rios não são jogadores para o Benfica, pelo menos em dupla não é sustentável. Acho que ontem quem estava na Luz e quem era benfiquista teve muitas saudades de Florentino, algo que não se pensava que fosse possível. É bom lembrar que estes dois jogadores somados, Rios foram 27 milhões, Barrenechea 3 mais 12 à partida quase obrigatórios de cláusula obrigatória após o empréstimo. Portanto, estamos a falar de 30 milhões já confirmados que poderão chegar a 42. Acho que é muito mau, se nos lembrarmos, se virmos à realidade portuguesa, quando temos Ilman, que é um dos melhores médios da Liga, um líder nato dentro do Sporting, que estou 19,5, Morita 13,5, Gabri Veiga 15, Fofana agora a custo zero. Acho que o eixo central, não só estendo o meio campo, também aos centrais estiveram muito mal, sobretudo Otamendi. Acrescento Rafa, que também foi completamente ineficiente ao longo do jogo. E depois chegamos à conclusão de que Mourinho chegou, que isto com Orsens é outra música. Mas se calhar temos que adequar o estilo a que nos propomos tocar quando o Orsens não está dentro de campo. Só para concluir nas notas individuais, Luka Bacchio, excelente jogador, entra, mexe com o jogo, ideal para um contexto de uma equipa que precisa de ir atrás do resultado. Mas 20 milhões para ter gasolina apenas para 30 minutos eu não consigo compreender. Também vem de uma fratura, neste momento. Sim, vem de uma lesão. Mas é um jogador que reiteradamente não começou a ter lesões no Benfica. Certo. Depois, lesão traumática. Ele já vinha lesionado. Depois, Ivanovic finalmente visto na posição dele e não em terra de ninguém.
a provar que não é assim tão mau como se pintava, e acho que o Mourinho acaba por ganhar naquilo que se pode apelidar a guerra dos bancos, a mexer, e Farioli a ganhar na guerra dos 11 que entram. Última nota para Pietruszewski, que isso sim é apostar em jovens, é ele e Froholt, basta ver quem é que marcou os golos, todos sub-20. Jogador completamente fora da realidade portuguesa, a mostrar que Otamendi já não é um jogador de alto nível, mais uma vez, e a fazer um golo de belo efeito. Assim, em 2 minutos, é isto. Depois entra aí para a discussão. Entras aí para a discussão. Sei o que é que queres dizer sobre o... Eu também não me quero repetir muito, porque acho que o Ricardo, como é seu apanágio, analisou bem o jogo. Foi uma parte para cada lado, portanto cada uma das equipas aproveitou uma parte, sendo que eu acho que foi pior a primeira parte do Benfica do que a segunda parte do Porto. Portanto, o Benfica de facto é uma partida em falso completamente. Os primeiros 45 minutos deu um avanço ao adversário que a este nível já não se justifica e que raramente é recuperável, neste caso foi. Mas também foi porque o Benfica, e acho que podemos fazer essa comparação com o Sporting, no comportamento do Sporting que tem tido nos clássicos, ou nos jogos grandes, por assim dizer, que na segunda parte, quer em vantagem, quer em desvantagem, o Benfica consegue sempre ser muito competitivo. Mas pode não ter o jogo mais atrativo, pode não ter as dinâmicas mais bem trabalhadas, pode ofensivamente ser curto, por vezes, e ser demasiado dependente de um ou outro jogador, mas nunca deixa de ser competitivo, de se tentar impor, de lutar, de ganhar duelos e ganhar segundas bolas, ainda que depois a consequência possa não trazer os golos que pretende. Neste caso até trouxe, serviu para o empate, não para a vitória, mas é claramente uma aposta ganha de José Mourinho, de André Barreiro. É curioso que o Ricardo falava bem, 40 milhões pelos 2 médios titulares, e o que veio a custo zero é que tem feito a diferença e que tem sido uma peça vital. Mas está no topo do teto salarial, ainda assim. Certo, mas top 5, acho. Mas é um jogador que veio a custo zero do mais, nem veio de um grande clube, de um clube europeu, e é o jogador que o Mourinho tem tirado mais proveito, a par de Óssenes, claro. Eu acho que o Porto, eu não sei se falaria em decréscimo de forma, eu acho que estão as equipas adversárias também estão a saber cada vez mais prever o que o Porto vai fazer, que o Porto na sua dinâmica ofensiva é muito previsível, não obstante seja um Porto que defende muito bem. Já aqui falámos várias vezes disso, nem vale a pena repetir. Um Porto também cada vez mais calculista. Mas o Mourinho Exatamente. Diz, e o Mourinho diz isso, que é muito fácil prever como o Porto vai jogar, mas depois é difícil contrariar. Sim, mas o Benfica nem é difícil uma coisa, nem é difícil outra. Sim, mas porque o Porto tem uma dimensão física no jogo que não é normal, que ganha os duelos praticamente todos, ou grande parte, ganha as segundas bolas, é muito forte a pressionar e começa a pressionar no guarda-redes adversário, não pressiona em bloco médio, pressiona sempre em bloco muito alto, e portanto, isso quando isso quer o Porto esteja em boa forma, quer esteja em má forma, o Porto vai sempre condicionar muito o adversário e vai sempre tornar a vida muito difícil ao adversário. Eu sinceramente esperava que o Benfica, também do momento em que vem, que é um momento, não é fantástico, mas é um momento de alguma recuperação, conseguisse impor aqui enfim, um obstáculo maior àquilo que é o Porto. Mas o Porto entrou mais uma vez muito bem e muito agressivo. E o Benfica, ao dar 45 minutos de avanço, dificilmente recuperaria para uma vitória, recuperou para um empate, eu acho também com o seu mérito, mas há aqui claramente peças que no Benfica não funcionam, não estão bem aliadas, e o meio-campo é justamente uma delas. Assim, eu não acho, não partilho dessa visão que a primeira parte do Benfica foi assim tão má. Porque, por outro lado, o Porto não foi aquilo que o Porto nos habituou. O Porto, por exemplo, em Alvalade entrou, marcação homem a homem, no contra o Benfica entrou um bocadinho mais expectante. Até se calhar um bocadinho ao contrário daquilo que nos tinha habituado. E até deixou o Benfica muitas vezes estar no seu meio campo. E até foi aí que aproveita, porque, ou seja, ele, de certa forma, o que o Porto fez foi lançar o Isco, atrair a pressão, certo, para depois sair rápido. Mas os dois golos são transições. Certo, mas o Benfica está mal defensivamente. Portanto. Exato, mas ou seja, está mal defensivamente, mas não é uma primeira parte terrível. O Porto, eu acho que o Farioli ganhou nisso, que foi, primeiro o Mourinho, na primeira volta, fez uma coisa muito bem, que foi anular a saída de bola do Porto através do Varela. Ontem não o fez. E o primeiro gol é exemplo disso. Exatamente, para o recebe frente. O Varela conseguiu jogar muito, fez um grande jogo. E aquelas transições rápidas do Porto é que foram absolutamente decisivas, porque o Porto, ao contrário do Benfica, que nunca conseguiu acelerar o jogo, pelo menos até à segunda parte, até à entrada do Luquebac, a entrada do Luquebac e as mudanças que operou em termos genéricos a nível tático, o Benfica nunca conseguiu fazer isso, enquanto que o Porto, quando tem Pietruszewski, quando tem PP, tem um Denis Gul que teve muito bem de costas para a baliza e tem um Varela que lançou estes homens todos na frente, conseguiu surpreender o Benfica. Agora, obviamente que o Benfica
Benfica, o que falhou no Benfica foi a capacidade que, tendo bola, de conseguir fazer alguma coisa que desmanchasse a defesa do Futebol Clube do Porto. Exatamente. E à cabeça vem a questão do Enzo e do Rios, que o Ricardo já falou, mostra-se que é uma dupla que não resulta, não é? E a sensação de que deve ser sempre o Austin e mais um, sendo que o se está a assumir como sendo o Barreiros. Portanto, Enzo e Rios muito mal defensivamente, pouco contribuição ofensiva. E depois há o outro tema, que é o tema Rafa, o Ricardo também já falou aqui um bocadinho, que tarda em mostrar as qualidades que fizeram dele o jogador mais decisivo do Benfica na última década, não é? Poucas vezes o Benfica utiliza o Rafa para aquilo que o Rafa é melhor, que é para acelerar o jogo. O Rafa ontem não tem quase nenhuma oportunidade para fazer aquilo que fazia bem. Mas também não parece estar em condições físicas para o fazer neste momento. Mas ontem, porque antes já tinha evidenciado que o Real Madrid teve a espaços, teve momentos em que pôde explorar esse lado dele. Mas o jogo de Champions também a dinâmica é muito diferente, a motivação é diferente. Mas muitas vezes recebe Na costas. Liga não se tem visto isso. Muitas vezes recebe Sim, costas. mas o Benfica estava a jogar a vida ontem, não é? Ontem acabou a época para o Benfica. E quem muitas vezes tentou acelerar o jogo foi o Prestiani, que foi muito procurado, mas também foi pouco clarividente. Portanto, houve aqui algumas apostas do José Mourinho que também não funcionaram, e desde logo a começar pela dupla do meio campo. E depois, obviamente, que o segundo gol do Porto é uma jogada muito atípica numa equipa de Mourinho, não é? Em que logo no meio campo o Benfica se vê de 1 para 1. O Tomás Araújo estava completamente fora da fotografia. E o Otamendi já não consegue acompanhar. E o Otamendi, e é uma grande jogada do miúdo, o miúdo que mostra mais uma vez que é uma grande contratação do Porto, muito bom olho do Porto em termos de scouting. Foi 9 milhões, não foi? Foi 9 milhões para um jogador que é fantástico. Depois na segunda parte, inclusive é com mais oportunidades para transitar rápido, o Benfica continuava a não conseguir acelerar o jogo. Só que, e Mourinho também acaba por demorar um bocadinho a fazer mudanças no jogo, não é? Que era aquilo que o jogo pedia, porque Prestiani já não estava a funcionar, o meio-campo não estava a funcionar, e a partir do momento em que entrou o Luque Bacchio, como tu disseste, não tem mostrado por aquilo que o Benfica pagou por ele. Por outro lado, veio trazer uma imprevisibilidade que o Prestiani não deu, e acabou por surpreender um Francisco Moura, que infelizmente no final do jogo foi alvo da raiva, digamos, dos adeptos portistas, um bocadinho injustamente, porque se é verdade que no primeiro golo ele não fecha bem o Luque Bacchio, também é verdade que no segundo não é ele, não é ele que está na marcação ao Ivanovic. Sim, eu acho que estás a fazer uma certa esgaizização sobre o Francisco Moura. Ou seja, o fenómeno que eu via os adeptos do Futebol Clube Porto do Sporting a fazer junto do Jogaio, hoje vê-se um paralelo com o Francisco Moura. Sim. E de certa forma, alguns patinhos feios como o Ivanovic e o Barreiros acabaram por ser decisivos. E o Porto, por outro lado, na segunda parte, com as substituições que ele faz, que é que tentar meter o William Gomes e o Borja Sainz para surpreender no contra-ataque, o Porto também tem algum demérito em não conseguir fechar o jogo, porque o Borja Sainz esteve completamente desplicente. Há 2 ou 3 transições em que o Porto até consegue sair com igualdade ou superioridade numérica, mas o Borja Sainz e o William Gomes estiveram particularmente mal neste capítulo e não conseguiram fechar o jogo, e o Benfica obviamente soube capitalizar isso e conseguir um empate. Para fechar, eu só queria dar um grande destaque para Sheldrup, que protagoniza um grande duelo com o Alberto Costa, e é mais um jogo grande em que Sheldrup se assume como decisivo. Só no espaço de um ano temos Sporting, temos Porto, temos Bayern, temos Real Madrid. É um jogador cada vez mais confiante no 1 para 1, melhores decisões no último terço, e parece impensável que já tenha estado por 2 vezes com um pé e meio fora do Benfica, quando na verdade aquilo que ele precisava era de ser uma aposta mais consistente. E o próprio Mourinho já veio reconhecê-lo. E também ganhar algumas rotinas defensivas, que acho que nisso o Mourinho trabalhou bem com ele. E nota-se claras melhorias também nesse aspecto. Concentração ao longo do jogo, que era uma coisa que se sentia no jogo. Muito o jogo. Quando não lhe saía bem a primeira e a segunda, ia-se aliando paulatinamente do jogo e acaba por passar ao lado das partidas, e agora não. Agora nota-se que é um jogador que está ligado à corrente o jogo todo, e mesmo aquele lance a acabar, onde geralmente aquele lance onde há onde alguns adeptos reclamam por penalti, o último jogo do lance do jogo, é um lance típico onde se pensava que Sheldrup ia puxar para dentro mais uma vez para tentar ou o cruzamento ou o remate, e ele ganha a linha e faz um cruzamento com o pé esquerdo. Portanto, também a ganhar faculdades ao nível do seu jogo, que são importantes, e que hoje, em forma, é o melhor jogador do Benfica neste momento. Sim, neste momento, é verdade. Também o Pablo está de uma forma menos
Entrou em seca desde o Natal, também mais ou está a menos. acusar algum cansaço, não é? Joga sempre os 90 minutos e é normal nesta fase. Ainda assim, e o avançado vive de gols, obviamente, ainda assim, em termos associativos equipa, com os companheiros, continua, não digo intacto, mas continua a fazer bastante combinações e triangulações que se vê muito pouco no Benfica, e onde se pensava que ontem a Rafa, como disseste, pudesse fazê-las. Sim. Pronto, não sei se tem mais alguma coisa a dizer deste jogo. Só uma nota negativa, já disse há bocado, do comportamento do estádio, que acho que é algo que deve ser... este tema das claques tem que ser claramente visto e revisto, e as multas têm que ser outras, porque o jogo parar 2 vezes por aquelas razões é lamentável, ainda para mais quando feito por adeptos do clube que precisa de ganhar. É incompreensível. Mas até poderia ser mais inteligente os momentos em que o fazem, não é? Porque acaba por ser muito arbitrário e não ajuda a equipa. Podiam perceber alguma coisa de futebol quando o fazem, ou de jogo, propriamente dito. E outra nota para o desrespeito que houve pelo minuto de silêncio de António Lobo Antunes, também não foi respeitado. Os minutos de silêncio em Portugal também não são, raramente são algo levado muito a sério. Infelizmente tentou-se depois esconder com umas palmas, mas não... fora de campo, e mais uma cena, ou seja, Mourinho nisso conseguiu desviar de certa forma as atenções daquilo que foi o jogo e o significado do resultado, com o tema da expulsão por alegadamente ter chutado uma bola para o banco do Porto, e depois o Lúcio Gonzalez chamou de traidor 50 vezes. Pronto, acho que foi mais, por isso é que eu disse que o Mourinho mais uma vez goleou na conferência de imprensa, porque mais uma vez também consegue, de certa forma, sacudir a água do capote e desresponsabilizar aquilo que foi o jogo e voltar as atenções para aquilo que é acessório no campo. No campo, que aqui é fora. Ainda tenho comparado a sua vinda para o Benfica com a saída do Lúcio para o Marselha. Sim. Não é que eu vejo algo mal em ele treinar o Porto e o Benfica, acho que... Não, mas antes de ter treinado o Porto, já tinha treinado o Benfica também. Sim, ou seja, não é que eu veja nenhum mal disso, aliás, acho que isso num treinador é algo natural, mas tentar comparar uma situação com a outra também não deixa de ser um pormenor engraçado. Mas pronto, é um jogo onde não houve comunicados no final, já é uma vitória aqui. Sim. Tem sido constante nos jogos grandes haver comunicados, desta vez parece que escapou. Mas pronto. Sim, e se quisermos tender também, não vamos falar disso, mas tender aquilo que foram as guerras comunicacionais dias antes, depois das duas melhores equipas do campeonato se defrontarem nas meias finais da taça, mais uma vez, acho vergonhoso. Nada mudou no futebol português. Nada mudou no futebol campeonato. No primeiro episódio que fizemos aqui falámos disso e continua tudo igual. Continua tudo igual, só mudaram as caras. Sim. Pronto, e agora o Braga Sporting. Zé, ia-te pedir que comentasses deste jogo. Não é difícil comentar na medida em que o que se viu hoje um espelho. É um espelho do que se viu há... Não sei se há 3 ou 4 meses, quando o Sporting empatou igual com o Braga em Alvalade. Já se tinha visto há 6 meses, quando o Sporting empatou igual com o Braga em Alvalade. O Sporting acaba com um registro tenebroso em termos de posse de bola, 34%, na segunda parte 28%. O Tondela ou o Aves, com todo o respeito para essas equipas, não fariam melhor. Eu acho que a primeira parte foi uma primeira parte equilibrada e o Sporting até teve algum ascendente em termos daquilo que são as oportunidades e as finalizações. E o Sporting, desde logo, acaba com mais remates à baliza e mais oportunidades falhadas e criadas também no jogo. No entanto, é assustador ver que o Braga tem o dobro dos passos feitos do Sporting e 66-34% de posse de bola. Ninguém diria que aconteceu num jogo Sporting contra Braga. E eu acho que já falámos aqui, acho que várias vezes, quando falamos dos três, já falámos várias vezes disso. O Sporting tem um estilo de jogo atrativo que em 90% dos jogos da Liga Portuguesa é suficiente, e é mais do que suficiente até, para levar a vitória e levar os 3 pontos em cada jogo. Mas o Sporting tem uma dificuldade, desde logo, de intensidade no seu jogo, uma dificuldade física também, e não tem um plano B ao seu estilo de jogo. O Sporting, primeiro, não sabe estar em situação de bloco baixo a defender e a gerir o jogo. O Sporting não sabe gerir o jogo, concede muito ao adversário, e quando concedes muito ao adversário, ele a certa altura pode não fazer um golo, mas a probabilidade de fazer um golo, seja aos 60 minutos, seja aos 90 mais 4, é muito maior do que se não lhe concederes tanto.
Eu acho que eu não tenho esses dados e não os encontrei, mas se formos ver registro de duelos ganhos duelos totais contra duelos ganhos e registro de segundas bolas ganhas, o Sporting estará certamente abaixo, tanto com o Porto, como com o Benfica, como com o Braga neste caso. Eu não vejo no Sporting uma equipa que tenha o que nós chamamos, aquela mentalidade de campeão, aquela mentalidade de... o Sporting tinha mesmo de ganhar este jogo, independentemente do resultado que houvesse na Luz, o Sporting tinha de ganhar este jogo, para garantir que se distanciava o mais possível do Benfica e não perdeu a corrida para o Porto, ou que até se aproximava do Porto. E nem assim, nem com este tónico de motivação e de sabermos que aqui decidir-se o final do campeonato, ou pode decidir o final do campeonato, nem assim o Sporting conseguiu ter motivação para fazer mais de 45 minutos aceitáveis de jogo. E, portanto, é sofrível ver que na segunda parte tem 28% de posse de bola. Mas mais, o Goalpoint publicou... E apenas 8 cruzamentos, é o recorde negativo do Sporting. Cruzamento. Mas, ainda assim, enfim, tem mais remates à baliza, portanto, o Sporting não esteve aliado do jogo fora do jogo. O Sporting esteve no jogo, sobretudo na primeira parte. Tem uma oportunidade capital que falha e que não pode falhar. E tem 2 lances que são disparatados. O primeiro golo é uma descoordenação defensiva total. E o Sporting, de facto, não é... O ponto forte do Sporting não é a coordenação ou não é a estabilidade defensiva. Mas eu fui buscar aqui uma estatística que o Goalpoint publicou durante a semana, que mede a percentagem de posse de bola no terço ofensivo. Portanto, no primeiro terço adversário, tipicamente as equipas dominantes terão mais posse de bola no terço ofensivo. É o chamado field tilt, portanto, é como se estivesse inclinado. E o Sporting, curiosamente, a esta época, nos jogos ditos grandes, portanto, contra o top 5, porque já estamos a falar de Gil Vicente e de Braga, o Sporting só tem um field tilt positivo contra o Porto, nas 2 vezes em que joga contra o Porto. E são maioritariamente nas segundas partes. O Sporting, tanto com o Braga, como com o Gil Vicente, como com o Benfica, tem sempre um field tilt negativo. Não se consegue impor no terço ofensivo. Não se consegue impor junto à baliza do adversário. Isso foi notório desde já com o Braga, em que o Sporting, na segunda parte, parecia querer assegurar o resultado a todo o custo. Chegou a jogar com 3 centrais, pôs o Quaresma, não é? E o Fresneda ao lateral direito. E, portanto, o Sporting... Enfim, o diagnóstico não mudou e a minha previsão tem-se mantido certa a cada milestone deste campeonato. O Sporting é uma equipa que vai ganhar tipicamente 99% dos jogos contra as equipas pequenas e vai ter sempre muita dificuldade contra equipas que sejam mais agressivas, mais pressionantes, que façam melhor a marcação e que se equilibrem melhor defensivamente. Que é o caso de Gil Vicente, Braga, Porto e Benfica até hoje. Quando o Sporting quiser acrescentar ao seu jogo uma dimensão física e de agressividade no jogo que lhe permita ganhar mais duelos, que lhe permita superar a pressão adversária, aí estará mais perto de ser campeão. Não sei se já vai a tempo. Sim. Corroboro muito da tua análise. Só para abrir aqui, dizer que nós já tínhamos falado aqui sobre isto. Aliás, eu tinha falado do Rui Borges ser forte contra os fracos e fraco contra os fortes, internamente, porque jogos e poderiam-me apontar, mas e o jogo com o PSG e etc. Mas isso são jogos em que o Sporting parte de um nível bastante inferior face ao adversário. Não é o caso com os rivais internos, e é isso que me refiro. E depois dizer também que este campeonato, este tipo de jogos assume particular importância, porque se formos ver face ao ano passado, todos têm mais pontos. O que faz do ano passado uma anomalia, e efetivamente no ano passado era uma anomalia, nós tivemos cá a comentar sobre o ano passado, e o campeonato do ano passado foi nivelado por baixo. Nos últimos 5 anos é o que tem mais pontos para ser campeão. Exato. Tem menos pontos. Tem menos pontos, foi nivelado por baixo, portanto é natural que este ano as 3 equipas subiram de nível. O próprio Sporting internamente com o Rui Borges sobe de nível e portanto é natural que ganhem a maior parte dos pontos que devem com os outros, à exceção do Benfica, que acaba por contar aqui com empates um bocadinho inesperados, mas o Sporting e o Porto a pontuarem nos jogos que são obrigados a pontuar, depois aqui os jogos grandes a diferenciar. Como tu, ao contrário do que tem sido habitual nos jogos do Braga contra os grandes, o Braga não entrou muito pressionante. Sim. O Vicens até entra um bocadinho cauteloso, um bloco médio, a linha defensiva um bocadinho alta, e aí se calhar foi por aí que passou a chave para o Sporting ser melhor que o Braga na primeira parte, e tornou-se natural que o Sporting, perante esta abordagem do Braga, tivesse algum domínio na primeira parte, e foi o que se viu, algum conforto com bola, vinha de um confronto muito desgastante com o Porto, claro. Não necessitou de grandes correrias na primeira parte para conseguir gerir o jogo. Nessa primeira parte, o grande agitador foi Jenny Katam, que se tem assumido como jogador em melhor forma pós-vinda da CAN, a par do Maxi Araújo.
muito confiante no 1-1, falhou algumas decisões, algo displicente após ganhar muitas vezes duelos com o Arrembi e com o Diego Rodrigues. O Soares também foi ganhando muitos duelos ao Paulo Oliveira, que mais uma vez contra o Sporting sai no final só é o intervalo de campo, precisamente por ter que recorrer à falta para ganhar duelos. Não deixa de ser notável que Paulo Oliveira não seja titular do Braga em 2026, com todo o respeito pelo Paulo Oliveira, mas é notório, até pela idade com que ele tem, manter-se a este nível, com alguns colegas que efetivamente têm melhores capacidades neste momento. O Sporting foi criando oportunidades suficientes, podia ter feito o 2-0 por Soares que falha, faz muitas variações no ataque que lhe permite aparecer com perigo e contornar um bocadinho esta defesa, e o gol do empate acaba por surgir numa transição rápida do Braga. O Braga é muito bom nestes momentos e é liderada sempre pelos mesmos, são os suspeitos do costume do Braga. João Moutinho, Zalazar e Ricardo Horta fazem um golo aparentemente vindo do nada. Sim. Uma má abordagem defensiva do Katami, e Zalazar mostra que a sua parceria com o Ricardo Horta não é à toa. Tem os dois mais 10 golos no campeonato, muitas assistências entre eles. E depois, só para fechar aqui um bocadinho aquilo que para mim, neste intervalo e após o intervalo, nesta semana se viu aquilo que é o paradoxo do Rui Borges. Se no jogo com o Porto na semana passada tenho que dar mérito a Rui Borges pela forma como leu o jogo, corrigiu as peças ao intervalo. Aliás, o Farioli disse que o Sporting teve 20 minutos fechado no balneário, e isso efetivamente viu-se, porque o Sporting entrou para a segunda parte contra o Porto. Sim. Porque a primeira parte foi o Sporting estava a ser sufocado pela marcação ao meio homem do Porto, houve muitos duelos individuais, muitas faltas, pouco tempo útil de jogo, precisamente porque houve muitos duelos individuais ao longo de todo o campo. E depois o Rui Borges, lê muito bem o jogo, faz entrar o Pote, cria muitas variações na frente de ataque. Pote, Soares, Trincão a variarem muito, a confundirem marcações, e o Sporting efetivamente conseguiu chegar à vantagem e sair de Alvalade com vantagem na eliminatória da Taça. Já em Braga, Rui Borges foi aquilo a que o Rui Borges nos tem habituado, sobretudo em jogos com o Braga, que é... Mexe muito tarde. Na segunda parte entra com uma descida de linhas que se torna muito difícil de explicar, não é? Porque o Sporting começou a defender no último terço com 10 homens. Certo. E é verdade que o Braga também neste contexto não é uma equipa muito forte, não é uma equipa que não consegue criar muitas rupturas, não tem uma grande referência na área que lhe permita fazer cruzamentos, e o Braga não cruzava muitas vezes, mas tomar este tipo de postura, em que se abdica completamente do jogo e se deixa a equipa adversária, que não é uma equipa má, é uma excelente equipa, fazer isto, era uma questão de tempo até que houvesse um erro. E o erro surgiu na forma de um penalti cometido por Gonçalo Inácio, de forma algazarada, mas a verdade é que o Sporting se colocou a jeito e o Rui Borges colocou a sua equipa a jeito. Claro. Até em termos das substituições, porque foi um jogo muito desgastante com o Porto, o calendário está a apertar, o Luís Soares estava a passo metade da segunda parte, Trincão igualmente, o Pote foi menos um, quer porque ainda não está a nível físico, mas também porque não se conseguiu entrar, nunca conseguiu entrar muito bem no jogo. E tudo isto fez com que o Sporting se expusesse àquilo que foi pela terceira vez seguida o desfecho final. Foi o Braga empatar contra o Sporting. Se à primeira pode acontecer, à segunda já se torna estranho, à terceira, Rui Borges já não pode dizer que é uma questão de azar. Não, ele próprio veio reconhecer um padrão dos meus jogos com o Braga. Ele veio dizer isso. Depois veio dizer que não percebeu a pergunta quando lhe perguntaram se não sabia gerir vantagem. Mais reconhecer o padrão estaria mais em tentar corrigi-lo e não cometer os mesmos erros. É assim, por último, só quero dar uma palavra a João Moutinho, que aos 39 anos continua a ser um dos melhores médios da Liga. Foi uma exibição absolutamente superlativa. Defensivamente foi o jogador com mais recuperações de bola na primeira parte, ofensivamente está no golo. Tem aquele pormenor absolutamente delicioso. É um dos melhores jogadores portugueses do século XXI e é um privilégio ainda podermos contar com ele no nosso campeonato. 7 recuperações de bola até aos 42 minutos, eu vi no Oráculo. Era o jogador com mais recuperações. E estendemos já o convite, quando quiser vir aqui, ou que nós iremos a Braga também, sem problema nenhum. Sobre o jogo, alguns dados sobre aquilo que vocês foram falando. Nota para o Braga, vai em 9 jogos invictos na Pedreira, está prestes a bater o recorde do nosso convidado da semana passada, Carlos Carvalhal, que teve 10. O Sporting continua a sua melhor série a marcar, 40 jogos, passou também um recorde, é a quinta equipa das Big Seven a chegar aos 100 golos esta temporada, depois de Bayern, Barcelona, PSV e Arsenal. Portanto, estes são alguns dos dados que também ajudam a mostrar o que é que foi o jogo e o que é que são as duas equipas. Quanto ao jogo,
Até aos 15 minutos, equipas muito encaixadas, pareceu-me um jogo um bocado de xadrez. Há ali depois, até ao golo, entre os 15 e os 22, duas boas oportunidades criadas pelo Géni, que eu acho que foi o elemento mais diferenciador pelo menos na primeira parte. Gol do Inácio, uma falha defensiva, grande defesa do Ornichek logo a seguir com a remate de Soares, e depois era aquilo que estavas a dizer, há jogadores que são para outros campeonatos e outros que pelo menos são para mais do que deviam jogar para títulos, que é o Horta, o Zalazar e o João Moutinho ainda. Acho que cada vez mais, uma nota também para o Horta, cada vez mais começa a piscar o olho ao Martínez, ao Roberto Martínez, para a seleção. Penso que é 17 golos e 10 assistências, uma coisa desse género. E portanto acho que já se pode justificar, pelo menos pensar-se naquilo que é a ida do Ricardo Horta ao Mundial. Nesta fase até se calhar mais que pode, não é? Nesta fase, se calhar, até mais que pode, se calhar, eventualmente, mais que João Félix. Não, acho difícil. Mas certamente, difícil, certamente que tem produzido para mais. Acho que o Braga é uma equipa muito, muito confortável com bola, muito desconfortável sem ela. A linha defensiva é diametralmente oposta em termos de qualidade àquilo que é do meio campo à frente. Há uma grande disparidade. E acho que lhe falta uma grande referência, um 9 acutilante. Gosto do Paulo Vítor, acho que é um jogador com qualidade. Tem lá um lance que faz um cruzamento para o Vítor Gomes, que se ele pudesse cruzar e ir finalizar era o ideal, não dá. Mas acho que lhe falta, acho que o excesso de associativismo que ele tem para com os colegas, depois tira-lhe desgaste ou tira-lhe energias para ser o homem-golo. E acho que isso é importante numa equipa como o Braga, e uma equipa que se propõe a ganhar a maior parte dos jogos. Uma nota extremamente positiva para Moutinho, corroborando o que o Afonso disse. Como disse o Freitas Lobo na transmissão, este miúdo vai dar jogador e é verdade. O 7 em 10 está sempre garantido, nunca joga, não sabe jogar mal. Um pormenor delicioso sobre Pote e Maxi Araújo, que os tira do caminho, com 2 toques. E uma nota negativa para aquilo que tem sido recorrente no futebol português, que é as simulações de lesão por parte dos guarda-redes. Aconteceu aos 27 minutos, Ornichek a simular uma lesão, Vicens chama os jogadores ao banco. Agora os novos time-out. E há uma história de jogo depois disso. Os time-outs do futebol. futebol. Querem preparar o jogo, preparam antes no intervalo e depois para o próximo. Ou então estabeleça-se um time-out por equipa, um por parte, ou por jogo, e esse problema resolve-se. A continuar assim, acho que o Pedro Henriques no programa aqui da Bola, o Pedro falou disso, ou seja, deve-se proibir, e eu concordo. Querem fazer esse tipo de jogo, os jogadores vão para o outro lado, contrário aos bancos, e não falam nesse momento. Acho só assim é que se pode acabar com isto. Uma nota também para mais um jogo a acontecer isso, e não é caso virgem, mas é o que se tem evidenciado mais, a meu ver, é a forma de estar do Willmann perante os árbitros, que eu acho desadequada para aquilo que se pretende. É capitão, sim, deve ser ele a falar, sim, mas de forma sistemática, a cada lance é uma abordagem ostensiva sobre os árbitros. Não acho que seja adequado nem desejável para aquilo que é o campeonato. Mas, volto a dizer, depois do que falámos há bocado de problemas, que todos fossem esses problemas do futebol português. Certo, é isso. E acho que estão feitas as duas análises. Se calhar só dizer que acho que para mim este mês de março vai ser absolutamente decisivo, não é? Porque acho que o Porto, passando em Braga e chegando a fim de março em primeiro lugar, dificilmente não é campeão, não é? E Benfica e Sporting pode ser o jogo dos milhões. Exatamente. A certa altura poderá ser o jogo que vai definir quem é que vai às Champions e quem não vai às Champions. Sim, porque se o Benfica ganhar, mesmo que fique empatado, tem o confronto direto e, portanto, ficará em segundo. Sim. Tudo mantendo-se igual. Poderá ser o jogo de milhões. Sim. Pronto, acho que é 18 ou 19 de abril. Sim, é nesse fim de semana, exatamente. Ok. Sim. Poderá ser o jogo que define quem é que vai às Champions, exatamente. E que tem, obviamente, impactos a nível de orçamento e gestão de plantel.
Sim, diria que esse pode ser atendendo ao cenário, a partida será o jogo de milhões. Exatamente. Pronto. Avançando. Queria só dar uma nota, internacional relativamente ao Palmeiras e à Abel que Ferreira. conquistou tenho aqui apontado para não me enganar, conquistou pela 4ª vez em 5 anos o Paulistão e fez história, tornou-se no treinador com mais títulos pelo clube, 11, ultrapassando Osvaldo Brandão, e já leva 2 Libertadores, uma Recopa, 2 campeonatos, uma Copa, uma Supertaça e 4 paulistas ou paulistães. E aí prova a importância de ter um projeto, não é? Sim. E de continuidade e num país altamente difícil de resistir à crítica, àquilo que são os adeptos, a imprensa. Portanto, também uma nota para a Presidente que tem mantido a aposta. Sim. E ficará na história do Brasil como um dos melhores treinadores, e já está, um dos melhores de sempre no Campeonato Brasileiro. Por isso, nossos parabéns também a Abel Ferreira. Quando vier a Portugal também, se quiser. Também estendemos Também estendemos aqui o convite ao Abel. Pronto, acho que passamos agora a um dilema, não é? Este dilema, nós já estamos familiarizados com ele, por isso eu estou curioso para ver o que é que vocês vão dizer. Que é precisamente hoje entre Rui Costa e Bruno Fernandes. Quem é que quer começar aqui a contratar qual é que contratávamos, não é? Qual deles é melhor? Exato. Uma resposta difícil. Ricardo, queres dar um tiro de partida? É como jogador, não é? Como presidentes, possíveis presidentes, não é? Sim, É não como temos que jogador. esquecer o pós-carreira. Exatamente. Não, eu não, nem nisso, e tento que em coisa nenhuma eu misturo a beira da estrada com a estrada da beira. São sempre coisas diferentes. Falando deles dois jogadores diferentes, eras diferentes, portanto está feita a premissa de que tudo é válido. À escala, sim. Acho que também, como em quase tudo na vida, as memórias passadas tendem Um grande peso. a nostalgia. toldar um bocado, ou seja, porque quando são boas tornam-se excelentes e quando são más tornam-se péssimas. E portanto, ainda para mais, nós tendo visto Rui Costa a jogar quando éramos muito miúdos, ainda mais romântico, mais carga sobre aquilo que ele jogava ou não. Em todo caso, Rui Costa tem 778 jogos, 115 golos, 88 assistências, portanto, em números o Bruno ganha já. Em termos de títulos, uma Liga dos Campeões, Campeonato Italiano, Português, um Mundial Sub-20, a título individual está na equipa do Euro, 2000, 96 também. e 96, e participa em 3 europeus e um Mundial. Portanto, isto em termos daquilo que é o seu currículo. Protagoniza também uma das maiores transferências, penso que a 9ª transferência mais cara da história à época, na altura da Fiorentina para o Milan, entre 36 a 41 milhões, porque aquilo envolveu vários trâmites, o negócio. E depois falar de Rui Costa como jogador é difícil, porque é daqueles jogadores, quando começas a ver, começas a gostar disto, por causa de jogadores como Rui Costa. Portanto, tinha já é um jogador extraordinário, depois tinha uma aura também em torno dele, fosse pelo número 10, fosse pela meia baixa, fosse pela forma como deslizava no campo, como entregava aos jogadores. Portanto, era um jogador que jogava de fato. Era impressionante vê-lo jogar. Tem uma das melhores memórias que eu me recordo de miúdo, é o golaço que ele faz à Inglaterra. Exatamente. Portanto, sob esse ponto de vista é superlativo. Sob o ponto de vista de números, perde para o Bruno. Agora, acho que também podemos ir ao Bruno, mas vocês também trarão vários números e não quero ser exaustivo nem roubar-vos também aquilo que vocês trazem. Agora, se tu me pedes para mostrar a uma criança o que é futebol, eu vou mostrar Rui Costa no Prime. Se me perguntas para montar uma equipa hoje, em 2026, para ganhar campeonatos, eu se calhar escolho Bruno Fernandes. Portanto, esta é a minha resposta e deixo-vos falar do Bruno, depois eu vou acrescentando. Percebo. Podes falar. Enfim, eu vou falar do Bruno, mas não deixo de concordar com o que disse o Ricardo. Se formos para a procura do futebol elegante e futebol estético, acho que o Rui Costa ganha a léguas. E aí a nostalgia também tem um papel muito importante, porque justamente vimos o Rui Costa ganhar aquelas Champions, vimos o Rui Costa jogar com a Inglaterra e marcar aquele golo que bate na trave antes de entrar.
mas ver o Bruno Fernandes jogar também é perceber que se o Rui Costa jogou há 20 anos naquele tempo, o Bruno Fernandes simboliza também o salto que o futebol, enquanto competição, deu, e o Bruno Fernandes simboliza justamente o quanto o jogador também evoluiu para se adaptar ao futebol de hoje e para ter sucesso no futebol de hoje. É um jogador fisicamente muito diferente, muito cuidado, raramente se lesiona, joga 60 jogos por época e raramente tem uma lesão. É um jogador com uma personalidade também muito mais aguerrida, mais de luta, mais de garra do que o Rui Costa era ou transparecia ser, claro. E é um jogador também que, se quisermos em termos de impacto direto na equipa e nos resultados da equipa, é um jogador que está sempre mais perto de fazer esse golo ou o passe para golo do que estaria Rui Costa, porque também tinha um estilo muito diferente de jogar. O futebol também não se pode só medir por golos e assistências, embora isso seja o objetivo do jogo. Mas a verdade é que ter o Rui Costa numa equipa também era estar sempre mais próximo do golo, ainda que não fosse ele a marcá-lo ou que não fosse ele a assisti-lo. Mas ver o que o Rui Costa, ver o que o Bruno Fernandes está a fazer, que fez no Sporting, que fez nas seleções jovens portuguesas, em que foi capitão também, está a fazer na seleção, onde já leva 28 golos em 85 jogos. É o sexto melhor marcador da seleção. Já. Estar há 6 épocas no Manchester United e na época em que chegou, na meia época em que chegou, faz logo 12 golos, 8 assistências. Isto podia ser uma época inteira de um médio normal. Na época seguinte faz 28 golos. Desde aí nunca fez menos de 10 golos por época, tirando a atual, que está ainda a decorrer. No Sporting faz cerca de 50, 60 golos. É um jogador que sabemos que, se quisermos golo, podemos contar com ele. Se quisermos aquele futebol estético, bonito e elegante, com uma aura diferente e especial, que atrai as pessoas ao estádio, já não existe. Também já não existe aquele número 10 clássico, embora Bruno Fernandes possa ser um semelhante ou um equivalente a essa posição. O que eu acho que também vai diferir muito entre o Rui Costa e o Bruno Fernandes é os títulos com que cada um vai acabar a carreira. E também é uma pena o Bruno Fernandes ter estado em equipas que lhe retiraram essa possibilidade de ganhar títulos, enquanto o Rui Costa ganhou ligas portuguesas, ligas italianas, Liga dos Campeões, supertaças, etc. E, portanto, eu, se tivesse de escolher, hoje escolheria Bruno Fernandes para a minha equipa, se eu fosse treinador de uma equipa. Oxalá que isso nunca aconteça a nenhuma equipa, eu ser treinador dela, mas escolheria Bruno Fernandes. Se for Marrazes. Os Marrazes serei presidente, se tudo correr bem. Se eu tivesse de fazer um 11 de sempre da minha vida, provavelmente mais facilmente poria o Rui Costa do que poria o Bruno Fernandes. Sim. Até porque o Bruno Fernandes ainda está a jogar e ainda vai ter muitos anos de carreira. Sim. Lá está, é muito difícil. Eu acho que eles fazem parte do top 3 dos melhores médios ofensivos portugueses, sem dúvida nenhuma. E lá está, esta questão do peso nostálgico dificulta muito estes dilemas, pelo menos quando são tão equilibrados como um Rui Costa e Bruno Fernandes. E depois, tu referiste isso e bem, há um tempo em que Rui Costa joga, em que o médio ofensivo tem um raio de ação mais curto, tem um determinado tipo de objetivo, é um médio com menos golos, o médio ofensivo antes não é um médio com muitos números, e portanto, ou seja, a comparação direta entre números não fará muito sentido, mas eles na sua essência até são jogadores algo parecidos, ou seja, o Bruno Fernandes descobre espaços onde muitos outros jogadores não descobrem. O Rui Costa tinha uma visão de jogo periférica brutal, também fazia passos de ruptura de uma beleza, de uma estética que lá está fantástica. À semelhança de Bruno Fernandes, Rui Costa foi estrela maior de uma equipa que não era a principal candidata aos títulos que disputava, ficara para sempre na história pela dupla de ouro com Batistuta, inclusive conseguiu conquistar 2 títulos ao serviço da Fiorentina. Qual é a grande diferença? Aos 29 anos, Rui Costa ainda consegue transferir-se para um Super AC Milan, onde pega, destaca e ainda se assume como peça fundamental, não obstante que no ano em que conquista a Champions League já havia Kaká, de certa forma, a roubar algum protagonismo a Rui Costa. É? Sim, Rui Costa tem 2.000 minutos e o Kaká já tem 3.900. Em 2003? No 3-4, ano da Champions, sim. Não, 3-4 é Porto. 2-3, exato. Kaká já está? Já tem 2.000. Já vi mal a época. Acho visto mal. Sim, já vi mal a época. Tu vês a época que eles perdem para o Liverpool. Sim, que é quando ele já, exato, que é quando ele já perde a influência. 4-5. Mas de qualquer forma, Rui Costa era perfume, tinha uma visão de jogo como poucos, e acaba por marcar uma geração em que o melhor campeonato do mundo também era onde ele estava.
à semelhança do Bruno Fernandes, o melhor campeonato do mundo é a Premier League, final dos anos 90, 2000, o melhor campeonato do mundo é a Série A. Há aqui muitos paralelismos. Pela seleção, fica ligado à geração de ouro, à conquista do Mundial de Sub-20 e há aquilo que é a internacionalização do jogador português. Rui Costa estará sempre à cabeça como um dos jogadores que fez com que se olhasse para o jogador português com outra visão, com outro respeito. E portanto ficará para sempre na história marcado por isso. 2 vezes melhor jogador, 2 vezes no 11 do Euro, neste caso 96 e 2000, e protagoniza exibições inesquecíveis. É um bocadinho como vocês dizem, o Rui Costa, se calhar o Bruno Fernandes para uma equipa atual iria sempre preferir o Bruno Fernandes, porque lá está, passando para o Bruno Fernandes, é o médio ofensivo ideal para os tempos modernos. Tem um raio de ação brutal, ele se for preciso começa a construir o jogo da sua equipa e acaba a fazer o último passo ou a fazer o gol. Portanto, isto aqui só aí a porta e há que fazer uma contextualização completamente diferente, e por isso é que Bruno Fernandes tem números e assistências que são dignos de ponta de lança. Aliás, no Sporting ele conquista o recorde do médio com mais golos numa época na história do futebol europeu. Superou o Alex, fez 32 golos numa época pelo Sporting. Aqui ainda somou 16 assistências. Portanto, para um médio ofensivo, 48 contributos para golo é algo absolutamente chave. Por outro lado, eu acho que o Bruno Fernandes também gosta ou bebe muito deste facto de estar num contexto mais difícil e ele ser o jogador-chave. Parece ser um jogador que catapulta quer puxar isso para ele. Neste estatuto. Obviamente vai sempre ser difícil dizer outra coisa porque não o vemos noutro contexto. Sim. Obviamente temos a seleção portuguesa, onde ele também é jogador-chave, e portanto acaba por ajudar um bocadinho, mas em contexto de clubes, em contexto de uma época inteira, em contexto de várias competições, diferentes desafios, ficará sempre, para já, esta incógnita. Mas Bruno Fernandes também é isso, é o raio da ação, é o conseguir fazer remates de longa distância brutais, e tem inúmeros golos como o Rui Costa, de fora da área, grandes golos. É a liderança também. Sim. Agora, estar no Sporting e no United em fase em que estão longe dos títulos, torna difícil que se possa pegar na carreira, em termos coletivos, como uma carreira de sucesso. Ainda não é. Agora falta saber se aos 31 anos o Bruno Fernandes vai conseguir chegar a outra equipa, ou se o United ainda vai a tempo de lhe proporcionar colegas e condições para poder chegar a algum título. Só destacar que ele nas últimas semanas se juntou a uma lista restrita de jogadores com mais de 100 golos e mais de 100 assistências no United, apenas ao lado de Rooney e Giggs, e foi o segundo mais rápido a chegar às 200 contribuições para golo. Portanto, em 314 jogos. Só o Rooney foi mais rápido. Sim. E nesta época é o jogador com mais assistências por jogo e mais ocasiões também de perigo criado. Já criou 84 oportunidades de golo, mais 29 que o segundo, que é Declan Rice. Portanto, é efetivamente um jogador muito completo, que traz consigo uma capacidade de liderança também muito grande. É muito difícil. Lá está. Vamos lá a votos. Pois, eu no chuveirinho disse Rui Costa, não é? E, portanto, eu vou dizer Bruno Fernandes. Pois, Para hoje, para 2026, digo Bruno Fernandes. Tu votas o quê? Pois, eu voto Rui Costa, portanto tu desempata. Desempate. Sim. É a voz da razão, como sempre. Pois. É assim, eu acho que se calhar, quando ele chegar ao fim da carreira, vou dizer Bruno Fernandes. Para já vou dizer Rui Costa. Muito bem. 2-1 para o maestro. Até porque eu acho que nós vamos ganhar o Mundial e depois aí, se calhar, se me fizeres a pergunta em julho, já vou dizer, já vi o Bruno Fernandes. Ele vai ser um dos melhores jogadores do Mundial. E mais uma vez, estendemos o convite a ambos. Se vocês quiserem. Temos sempre o convite também, aliás, todos que falámos aqui, o Rony, se quiser cá vir. O Rony também, Paulo Oliveira. Paulo Oliveira também, se quiser cá vir, também pode vir. Com todo o gosto, fazemos a devida homenagem. Exatamente. Mas pronto, é difícil, venceu o Rui Costa, não é? Ele vence sempre. Todas as eleições. Tudo que se propõe, vence. Sim. Aqui um 70-30. Foi 76-33, foi mais ou menos assim que ele ganhou. É um toque Midas. Pronto. Bem, vamos às despedidas. É isso. Agora, estes minutos finais serão dedicados aqui à despedida do nosso Cezinho, que vai voar, literalmente. Literalmente vais voar para outros compromissos profissionais que te vão fazer deixar o 90+3 antes do final da época. Exatamente. Quase um mercado de inverno, apanhaste aqui um mercado de inverno. Exatamente. Portanto, este é o último episódio que fazemos os três, apesar de
apareceres nos próximos. Ainda vou aparecer em Ainda vais alguns aparecer. futuros. Até Mas 10 só de os abril, três? não é? Até 7 de abril. Até 7 de penso. abril ainda me vão ver. Sim, ainda Com grande desgosto ainda me vão ver na televisão. Mas o que é que tu tens para nos... Não, vai passar também aqui entretanto, não sei se já vai passar aqui uma súmula de algumas imagens do que tem sido estes 3 anos, 2 anos e meio, desde que temos o podcast e o projeto como um todo. Aí estão elas, exatamente. Eu estou a ouvir aqui uma musiquinha toda bonita. Foram 2 anos e meio em que fomos do 8 ao 8 mil, não é? Portanto, Sim. começámos... Aqui com o Nuno Luz. Aqui foi bem convidado. no início, começámos as pensas próprias, portanto, nós é que arrendámos o estúdio em que gravávamos, nós é que produzimos, nós é que editávamos, nós é que fazíamos as legendas dos E reels. comer uma picanha em memória Comemos picanha em do direto Artur no Cabral. episódio, é verdade. Aqui já foi na Grande RFM, Zé põemos o Pedro. salto para a RFM na segunda época. Grande Zé Pedro. E na terceira, isto foi no 00. E na terceira, aqui na Legends, Grande Ucra, um abraço. Mas isso é Nazaré. com o Ucra. Aqui no É o primeiro Summit. Thinking Football, não é? Exatamente, Estivemos exatamente. presentes em 2. E aqui já na Bola TV, portanto, aqui no Jornal da Bola. Acho que foi um salto estratosférico que nós demos. Deve-se muito à qualidade também do que fomos sempre entregando, portanto, um produto de qualidade. Nunca fomos para polémicas, nunca fomos para perguntas difíceis que pudessem pôr o convidado contra a espada e a parede. Acho que nunca nenhum voltou atrás e disse cortem algo. Acho que aconteceu Não. uma vez. Não aconteceu. Tivemos convidados mais engraçados, outros mais soturnos, não é? Com menos graças, mas nós também sabemos fazer a nossa graça, portanto, quando é preciso. E, portanto, não posso deixar de dizer que é com muita tristeza mas também com muito orgulho que saio, porque é impossível continuar, materialmente, fisicamente, porque vou estar noutro sítio. Mas registro que já fomos a tantos sítios diferentes, do norte a sul do país, já fomos a Olhão, já fomos a Guimarães, Curiosamente, o sítio que fomos mais foi a Leiria. fomos a Leiria, exatamente. Já agora o Zé de Leiria. Sou de Leiria. Deste ano tínhamos ido cá. Todos não sabem, eu sou de Leiria. Já agora és de Leiria, não é? Exatamente. Fomos a Guimarães também várias vezes, já fomos ao Porto, já fomos aos estádios dos Três Grandes gravar. E, portanto, obviamente que é com muita tristeza que saio, mas também com muito orgulho. E mais do que isso, é com muita certeza de que quem continua cá, que são vocês os dois, e esta equipa fantástica que nos ajuda todas as segundas-feiras, quando não são noutros dias, que isto vai continuar a ter uma qualidade fantástica, que vocês vão continuar a entrevistar os convidados como pouca gente ou ninguém deste ramo ou deste setor o faz, dos podcasts, e de que voltarei, quanto mais não seja para um special qualquer, quando a Netflix quiser comprar o podcast. Um documentário. Exato, um documentário histórico, nostálgico, porque é com muita nostalgia que vou passar a ver os episódios. Vou ser mais um espectador atento, como temos 60 e tais mil no Instagram e no Facebook e no YouTube e na Bola TV. E, portanto, vou ser mais um espectador atento e desejo-vos a melhor das sortes, e acho que a minha saída pouco vai afetar aquilo que vocês ainda vão conseguir, que vai ser imenso. E muito mais do que conseguimos até agora ainda. Tenho a certeza. Das tuas palavras. E ia-te perguntar, tenho-te perguntar. Eu não sei se querem que finalmente eu revele que clube é que sou. Agora já podes. Eu sou do Sport Clube Leiria Marrazes. Esta cantada. Mas é verdade, sou do Sport Clube Leiria Marrazes. Uma razão de És sócio. És Sou sócio. sócio de Cortas Pagas. Também sou sócio de Leiria, mas não pago as cotas, que eu não gosto muito de Leiria. Portanto, está revelado o teu clube finalmente. Para quem não... Disseram que eras de todos também. Então, já me o que me disseram mais vezes é que eu sou benfiquista. Curiosamente, não sei. Mas pronto. Eu ia-te perguntar quem é que foram para ti os convidados que mais te marcaram. Quais é que gostaste mais? Sem dúvida o Rui Miguel Tovar. Grande Ruizinho. Sem dúvida alguma. Porque eu lembro-me da primeira vez que gravámos com ele, foi a seguir um Sporting Porto, e nós saímos lá e dissemos, vimos a ir almoçar com o Rui Tovar, um dia qualquer, e ficar só a falar o dia todo. E ele disse, pode ser, olha, este sábado é que não me dá jeito, mas se quiserem no próximo consigo. E acabámos por ir almoçar à casa dele, nós levámos a comida, ele ficou lá com um tabuleiro de arroz de pato. Da Dona Joaquina. Da Dona Joaquina, exatamente. E foi o Rui Tovar marcou imenso, ir gravar a Alvalade também me marcou imenso. Para quem não sabe, eu sou de Marrazes, mas tenho uma simpatia pelo Sport. Para quem me chama benfiquista no Instagram. Ir gravar com o Querem-te Beto. vão chamar esta semana dos reels deste episódio. É o mais sério. E não posso esconder que ir a Guimarães com o Fernando Meira, com o Flávio Meireles, que também sempre nos acolheu tão bem das 2 vezes que lá fomos, só gravámos com ele uma vez, com o Romeu, foi fantástico. E receber o Cândido Costa também foi um marco, acho que fantástico.
estar com o Nuno Luz num primeiro episódio, e só tínhamos 3 semanas disto, ainda é mais desafiante. É mais desafiante do que tudo o que eu disse anteriormente. Ainda assim ele estava virado de costas para mim. Nós na altura não sabíamos muito bem como gravar isto, então ele estava assim e fazia. Era. Agora, felizmente, temos pessoas altamente profissionais que nos estavam. Estão-me a enquadrar neste momento. Eu a tentar fugir do plano, Exatamente, eles não me exatamente. deixam fugir. Mas também não abuso. Sim, também não abusar. Zé, queria-te agradecer por esta amizade que surgiu por causa deste projeto. E é uma realidade. Tu e o Ricardo já tinham um percurso como amigos, e foi ele que nos juntou aqui, que me juntou a ti. Pela amizade que construímos, além de tudo isto que fizemos, do 90+3, do Fora de Jogo. Foi uma grande honra. A honra foi minha. E portanto sei que vais procurar, e tiveste uma proposta que certamente em termos profissionais era irrecusável. Eu acho que sim. É como no futebol, é aquelas transferências que não se pode como o Ruben questionar. Amorim para o Manchester United tinha que ser agora. Sim. E as cadeiras de sonho, isso nunca se questiona. É verdade. E é por isso com tristeza que vejo que vais embora, mas certo de que vais triunfar por onde fores, e nós cá ficaremos a segurar. E esse lugar também estará aí sempre para quando quiseres voltar a destrocar algumas coisas connosco. Sem dúvida nenhuma. Obrigado. Ricardo. Dizer o quê? Eu sou amigo já há tanto tempo que nós encaramos isto com naturalidade. Para quem não sabe, eu sou padrinho de casamento do Zé. Portanto, a nossa amizade já vem de muito antes disto. Isto foi um complemento à nossa amizade e uma boa razão para nos encontrarmos todas as semanas para falarmos e para brincarmos um bocadinho com seriedade sobre aquilo que mais gostamos, sobre aquilo que é mais importante das coisas menos importantes, que é o futebol, como dizia Vítor Oliveira. Um programa que, como tu disseste e bem, nos honra muito porque nunca entramos em polémicas, nunca tivemos agenda, como tu próprio num sítio e em sede própria uma vez disseste em relação a outra pessoa, que a minha mulher pensará sempre pela sua cabeça. Nós aqui também pensamos pela nossa cabeça. É verdade. E é isso, ou seja, seguimos. Seguem vocês e eu sigo como sempre que a bola esteja sintonizada, neste caso num país estrangeiro, mas certamente sintonizada para vos ver terça-feiras às 22 da noite. Na Bola TV. Na Bola TV. Se não tiveres tempo, podes ir ver na Spotify, no YouTube. Ou nos reels do fora.de.jogo. E tens mais de 100 episódios gravados onde tu apareces, portanto, se tiveres saudades, é só recordar, tens muitas horas de podcast que ficaram para sempre eternizados, portanto, quando formos velhinhos, isso ainda vai estar disponível para nos recordarmos tudo isto que fizemos. E pronto, Zé. Obrigado. Foi uma grande honra. Obrigado a vocês. E à bola também, como é lógico. E assim encerramos com esta despedida. Cá continuaremos. O Zé ainda vai estar nos próximos episódios, mas cá continuaremos para vos trazer o melhor do futebol português, as melhores figuras, Exatamente. Um comentário à atualidade, como o Ricardo diz, a pensar pela própria cabeça. E resta agradecer-nos a todos que nos ouvem e que nos seguem, e que vão dando o seu carinho e vão dando o seu suporte a este projeto. E portanto, até para a semana. Um abraço. Fiquem desse lado. Obrigado. 90+3 é a bola a girar, o quinto que o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90+3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o Fora de Jogo que está no 90+3.